Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Para uma breve meditação, direcionada aos irmãos, direcionada também aos que estão nos vendo e ouvindo online. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E assentados como nós estamos, vamos ouvir a leitura, acompanhar a leitura. Capítulo 37, dos versos de 1 até o 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Verso 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Que Deus aplique no nosso coração a porção vida de sua santa palavra. Amém. Amém. Meus irmãos, eu já disse aqui e vou repetir: a ação de Deus na história, no mundo, em particular no seio dos seus servos, a ação de Deus na nossa vida, ela é por vezes enigmática. E há textos que nos chamam particular atenção, como este do capítulo 37 da profecia de Ezequiel, que nos leva à conclusão que coisas difíceis acontecem na vida de um profeta, como é o caso do profeta Ezequiel, mas que coisas difíceis acontecem na vida nossa, na nossa vida, não é só na do profeta Ezequiel. Existem relatos da Bíblia de ministérios extremamente difíceis. Por exemplo, o ministério de Neemias, um profissional a serviço do rei. Neemias recebeu, sem condições materiais, a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade destruída após o cativeiro babilônico. Ministério difícil. Um outro ministério difícil que nós vamos encontrar na Bíblia é o de Jonas, um homem extremamente nacionalista, cheio de preconceitos, e que foi mandado pregar ao povo que ele não amava. Então, coisas extremamente difíceis
experiências dolorosas na vida dos servos de Deus, e quem sabe, muitos dos que aqui estamos já experimentamos coisas difíceis, ou fomos submetidos à prova com coisas difíceis. Primeira verdade neste espaço breve desta prédica: Deus nos leva para cada lugar. No caso aqui do profeta Ezequiel, Deus o levou a um vale de ossos secos. Em outras palavras, Deus levou o profeta a um cemitério. E isso nos chama a atenção para o porquê daquilo. Aparentemente não tinha muito o que fazer, a não ser reverenciar aqueles que estavam mortos, que é, em via de regra, o que acontece quando visitamos cemitérios. Mas Deus nos leva a cada lugar, levou o profeta ao vale de ossos secos. Mas na história do Evangelho, na história da igreja, na história do Novo Testamento, nós vamos encontrar também, por exemplo, Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado. Vamos encontrar Filipe levado para o deserto a fim de cumprir a missão que Deus tinha colocado no seu coração, que é falar do Evangelho, explicar a Escritura para o eunuco. Naquela viagem que ele fazia, lendo o profeta Isaías, sem entender coisa nenhuma. E aí Filipe chega e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Mas como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Então Deus levou Filipe para o deserto, lá onde estava um eunuco. Então Deus nos leva para cada lugar. Aqui, no profeta Ezequiel, vamos encontrar que ele disse que veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam muito secos. Então Deus nos leva para cada lugar. Pode ficar certo uma coisa: Deus pode levar cada um de nós a lugares que a gente não vai entender, onde a única opção nossa é confiar, mesmo que nós não entendamos. Então, a primeira questão: Deus nos leva a lugares incríveis. Segundo, Deus nos faz perguntas difíceis, paradoxais. E no caso do profeta, nós vamos encontrar aqui no verso 3 o seguinte: disse-lhe, então me perguntou, olha só, Deus perguntando: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha que pergunta! Como é que Ezequiel ia se confrontar? Deus pergunta: esses ossos aqui que você está pisando aqui, eles reviverão? Eles voltarão a ter vida? Meus irmãos, perguntas difíceis. Deus nos leva a lugares difíceis, como aconteceu aqui, mas Ele faz perguntas difíceis. Existe uma pergunta que foi feita ao profeta Isaías, extremamente difícil. Depois da experiência que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e aquela visão extraordinária, Isaías, então, diante daquilo, entrou numa situação de depressão espiritual e disse: ai de mim que vou perecendo, sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os lábios também eram considerados por ele impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Então Deus fez uma pergunta. Quando ele teve a experiência de ter a visão de Deus, primeiro ele viu o Senhor assentado, Isaías. Segundo, teve a visão de si mesmo, aí que vou perecendo. Mas aí ele recebe uma pergunta que ele teve que responder, e respondeu à luz da visão de Deus e da visão dele próprio: a quem enviaremos e quem há de encontrar?
Meus irmãos, Deus faz cada pergunta: a quem enviaremos? Imagina as perguntas que Deus tem feito ao longo da nossa trajetória como crentes. As perguntas que Deus tem feito a nós, muitas das quais nós não tivemos condição de responder. Mas aqui no caso de Isaías, ele respondeu. E a resposta foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ao responder isso, Isaías começou a trilhar o caminho que o levou a ser um dos profetas da elite espiritual do mundo antigo, da qual fazia parte os profetas, a galgar os degraus mais elevados da profecia bíblica, Isaías, e ser denominado de o profeta messiânico. Então Deus nos leva a lugares difíceis e incríveis. Deus nos faz perguntas difíceis. Terceira lição: Deus nos manda fazer coisas difíceis. Verso 4: disse-lhe ele: profetiza a esses ossos e diz: ossos seus, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza sobre esses ossos. Imagina se Ezequiel não conhecesse. Imagina se Ezequiel tivesse colocado tudo. Mas, Senhor, como é que isso vai acontecer? Imagina se Moisés não tivesse obedecido a Deus quando ele disse: diga ao povo de Israel que marche. O mar vermelho estava diante, não tinha opção. E ele clamou: você está clamando a mim por quê? Diga ao povo que marche. E simplesmente ele não obedeceu, ele não argumentou, ele não disse para o Senhor ir no mar atacar. Meus irmãos, o problema é que nós temos que, ao ouvir a voz de Deus, mandar fazer o que quer que seja, só tem uma opção: obedecer. E aí, o que aconteceu? Deus manda fazer coisas difíceis, mandou ele profetizar aos ossos. Mas tem um episódio na Bíblia que é muito difícil de compreender. Abraão foi induzido a sacrificar o seu filho, o filho da promessa, Isaac. Tinha Ismael, mas Isaac era da promessa. Isaac foi produto da promessa de Deus na vida de Abraão, na vida de Sara. E aí o que é que acontece? Sacrifica teu único filho. Capítulo 22 do Gênesis diz isso. E ele não compreendeu, mas obedeceu. O problema nosso é que nós temos argumentado: não, eu não compreendo isso. Não temos que argumentar e nem compreender, nós temos que obedecer. O problema é obedecer. Obediência e não sacrifício. O problema nosso na vida cristã é que a gente reluta em obedecer a Deus. Nesse caso aqui, Abraão simplesmente levou Isaac para ser sacrificado. Ao chegar lá no lugar, Isaac disse: está aí, pai, eu acho que ele disse: pai, está tudo pronto aqui, né? Tudo pronto, o altar está feito. E onde é que está o cordeiro do sacrifício? Qual foi a palavra de Abraão? O Senhor proverá. Seja qual for o problema que nós estejamos enfrentando, seja qual for a dificuldade pela qual nós passemos, nós só temos que ter a atitude de Abraão: o Senhor proverá. Isso é obediência. Deus nos manda fazer coisas difíceis. Seja qual for a coisa difícil que aconteceu, que Deus nos mandar fazer, a gente tem que dizer: o Senhor proverá os meios, porque Deus é que é. Amém. E aí vem-nos aqui uma quarta lição: Deus nos revela mistérios. Acompanhe os versos 7 e o verso 8. Deus nos revela mistérios. Olha só, verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Ou seja, ele foi argumentar que, e será que vai mesmo acontecer alguma coisa? Não. Ele profetizou segundo me
foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram, cada um osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Deus nos revela mistérios, meus irmãos. Ezequiel viu uma ressurreição fantástica, porque não aconteceu. Aqui ele revela isso nos versos 7 e verso 8. Então Ezequiel viu uma ressurreição fantástica. Por quê? Eu quero que vocês vão usar para mim 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Ezequiel viu uma ressurreição fantástica e, meus irmãos, Deus nos revela mistérios. 1 Coríntios 2, 9. O que é que diz aí? Mas como está escrito? Bem alto. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olha só que coisa mais linda. O que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós o amamos, então nós haveremos de contemplar a vitória do Senhor. Amém. Deus nos revela os seus segredos, como diz aí o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. E em quinta e última ponderação, Deus opera o impossível. Deus opera o impossível. Então veja, quando Ezequiel profetizou, começou a acontecer o ruído, começou os ossos a juntarem-se uns aos outros, tendões, a pele. Mas, meus amados irmãos, os esqueletos foram se coordenando, por assim dizer. E então ele me disse: profetiza ao Espírito, porque os ossos se juntaram, tendões, pele, mas não havia Espírito. Eles continuavam mortos. E aí ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: olha só, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aqui no verso 9, profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sob voto numeroso. Amém. Deus é Deus de grandeza. A gente cantou aqui há pouco tempo: chuvas de bênçãos teremos. A noite seguinte diz: quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Porque Deus quer nos abençoar grandemente com chuva de bênçãos, não é com gotas. Deus quer nos abençoar, não é com as migalhas que caem da sua mesa. Deus tem um banquete para cada um de nós. Amém. Os esqueletos se transformaram num exército poderoso. Aquilo que era impossível ao homem, pode ficar certo uma coisa: é possível a Deus. Porque Cristo disse: tudo é a Deus, nada é impossível. E o escritor de Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar. Porque é preciso que aquele que crê, que crê no Senhor, crê que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele é galardoador. Os galardões estão prontos para serem entregues a cada um de nós. E, meus irmãos, nada obstante,
coisas difíceis, Deus nos levar a lugares difíceis, Deus fazer as perguntas difíceis, Deus mandar fazer coisas difíceis, Deus nos revela mistérios e Deus opera o impossível. Nesta manhã, saímos daqui com essa convicção: Deus é o Deus do impossível. Louvado, agradecido e exaltado seja o seu santo nome. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus neste momento, e em seguida passaremos para a Assembleia Geral. Eu vou pedir à irmã Sheila que nos eleve a Deus em oração neste momento. Oremos. Grande Deus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, neste culto, ouvindo a tua palavra. Obrigada, Deus, pelo teu servo, pastor Joel, que nos trouxe essa linda e maravilhosa palavra. Essa palavra se testifique no nosso coração, Senhor, que possamos, ó Deus, passar aqui para aqueles que ainda não te conhecem. Que possa, Deus, continuar nesse processo. Amém. Podeis assentar, irmãos queridos.